Boa noite, Roberto. Boa Ô, noite, Fernando. pessoal. E aí, Ivan, E beleza? aí, tudo bem? Tudo jóia? Bom, Você? graças a Deus. Deixa eu Então tá chegar a bom. câmera para trás um pouco, que ficou, acho que ficou perto aqui, viu? Aqui tá bem? Tá tudo certo aqui? Ficou bom. Tá Muito lindão. legal. O Joey já tá aí, parece. Oi? O Joey, né? Entrou. Rapaz, o meu suporte, ele Hum, atrapalha um pouco a minha leitura aqui. entendi. Então eu acabo não vendo aí. Ô, Almir, boa noite. Eu Ô, consegui aqui dar Almir, uma... boa noite, meu amigo. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, gente. Vamos esperar o Vamos lá. pessoal um pouco entrar aí, né? Uhum. Ô, Almir, hoje eu tô sem vinho. Amanhã eu. O Evandro pode beber, ó. Amanhã eu trabalho cedo. Eu tô bebendo, cara. Tô bebendo Amanhã eu água. tô. Não, eu também, água. Aí, ó. Hoje é água. Hoje é água. Ô, eu dou aula, né, Fernando? Eu tenho que gravar aula amanhã, disponibilizar a aula, então até É um posso tomar prazer um. aí, Almir. Não, eu também. Amanhã eu tenho que ir cedo, então complicado beber hoje. Mudar as lives para sexta. Ué, porque daí Ah, sábado tá tranquilo, né? ô, pessoal, hoje a gente vai fazer uma live aí com o Evandro. Um tema bem legal aí, que é sobre análise de paternidade em orquídeas. É um tema novo, é um tema bem interessante, bem legal aí. Não tem nada a ver com hibridação. Muita gente aí fica apreensiva aí, mandando mensagem. Não tem nada a ver com hibridação. É um teste de paternidade, a mesma forma que é feito com humanos, não exatamente, mas o objetivo é o mesmo, né? Detectar pai nos humanos, a mãe, na grande maioria das vezes, 99,9%, a gente já sabe quem é, né? Em orquídeas, não. Então, em orquídeas é para a gente detectar os dois e não apenas um, como em humanos. Mas é a mesma coisa. Não tem nada a ver com hibridação, tá? O negócio é teste de paternidade. Então, o assunto é esse aí. O Evandro, eu convidei o Evandro, fiquei muito feliz por ele ter aceitado, até porque é um tema bem novo e ele está bem à vontade para falar sobre isso. E o Evandro, para quem não sabe, tem mestrado, doutorado nessa área. Ele é engenheiro florestal, né, Evandro? Engenheiro florestal. E então nada mais, ninguém mais para entender mais que ele, né? E vou deixar um pouco aí com ele para ele poder se apresentar para todo mundo. Muita gente, grande parte aí conhece ele, mas pelo menos para ele apresentar aí. Fala aí, Evandro. Tudo bem, obrigado. Agradeço muito, Fernando, seu convite, né, a disponibilidade de deixar esse espaço para que a gente consiga conversar um pouco com os nossos amigos, né, Fernando? Estou vendo aí que o Adriano entrou. Boa noite, Adriano. A gente acaba ficando, de certa maneira, né, afastado né, por essa questão toda que está acontecendo, mas é bom que a gente, dessa maneira, acaba ficando também próximo aí de todo mundo, né? Então, eu agradeço imensamente o seu convite. Estou sempre à disposição para vocês, né? Para ajudar no que eu puder. E hoje nós estaremos, então, falando sobre esse tema que é bem novo mesmo, que é um tema novo, que é análise de paternidade, né? Em orquídeas. Enfim, para as pessoas me conhecerem um pouquinho melhor, eu vou falar um pouco né, da minha trajetória, de como eu cheguei aqui, né? Bem, enfim, depois ali do terceiro colegial, eu me interessei bastante pelo tema. Na verdade, o que, que aconteceu? Bem, na verdade, isso começou bem antes, Fernando, porque eu me lembro muito bem, a engenharia florestal veio na minha vida ao mesmo tempo que as orquídeas vieram, sabe? Eu me lembro de ler algum boletim da CAOB que tinha ali a Lu Menezes, né, ali na contracapa, e lá estava falando alguma coisa assim de Lu Menezes, engenheira florestal, e aquilo me chamou a atenção. A engenheira florestal, o que seria essa, né, engenharia florestal? E aí eu fui, né,
pesquisando. Na época não tinha internet, na época, né? Era muito por É, livros, por aquele almanaque que tinha da editora Abril, sabe? sei. Então, nesse momento aí, eu tomei o conhecimento e fui, né? E assim, não foi fácil, porque eu morava num bairro rural, né? É, enfim, e era muito distante da cidade. E aí eu terminei aí o terceiro colegial, não conseguia mais transporte público, né? Para percorrer o bairro de onde eu morava até a cidade para continuar os estudos, né? E aí isso foi muito difícil, porque eu andei muitas vezes a distância ali, eram 12 quilômetros, muitas vezes a pé, né? Quem me conhece sabe da realidade, né, que é. Então, assim, hoje eu vejo que vai muito da pessoa também querer estudar, sabe? Eu nunca, É é, nunca, lógico. nunca me vi assim, continuando ali como, né, os meus pais, enfim. Eu me via saindo dali, estudando, né, Uhum. me formando em engenheiro florestal, e aí eu fui ali com bastante sacrifício, passei no vestibular da Unesp em Botucatu, sou engenheiro florestal formado por lá, e desde o segundo ano ali de graduação já tendo bolsa, então eu consegui ali me manter, né, na graduação, também por conta das bolsas que eu recebia do PET, né, professora Magali, professora Carmen, foram extremamente importantes nessa formação toda. E aí eu terminei a graduação e eu já estava muito envolvido com pesquisa, sabe? Eu já estava muito envolvido com a questão, até pesquisa, até as orquídeas mesmo entrando ali, porque eu era muito amigo do Aham. professor Norberto da Silva, que tinha Mas um você já mexia com laboratório. orquídea também? Sim, o Norberto mexia com orquídea. Ó. Não, Ele você. sim, Você. sim, desde os 13 anos de Ah, idade, tá. né? Eu estou contando um pouquinho da trajetória do Depois a gente engenheiro volta florestal. nisso. É. Isso, porque mais as orquídeas, elas vieram ali mais ou menos na sexta, sétima série, quinta, sexta série. Não me lembro muito bem. Fui na casa de um amigo ali em Itajobi, né, é, né, onde eu residia, e vi ali uma orquídea caída, alguma coisa caída no meio do jardim, enraizada num toco. Eu falei, nossa, mas que planta interessante, né? Como que ela pode enraizar nesse toco? Era um toco de madeira. Até era um pilão, na verdade. Era um pilão velho Aham. lá e orquídea enraizando ali. Cara, daquilo ali para frente, nunca mais. Não teve um dia na minha vida que eu não tivesse Não assim tivesse um contato. pescando. Foi muito bacana. E foi bacana também que naquele mesmo dia eu pedi, né, uma orquídea pro meu pai. Eu e meu pai saindo ali da casa do... Meu pai me pegou, porque ele estava voltando para o sítio. Aham. E aí ele me pegou ali na casa do meu amigo, que infelizmente foi muito cedo, Tadeu, tinha minha idade, né? E ali o que aconteceu? Eu falei, pai, para aqui, compra uma orquídea para mim. Ele não hesitou. Ele parou o carro, falou, pode comprar. Aí eu comprei e daquele dia em diante, cara, nossa, E é um hobby muito legal, né? Para nossa, Fernando, é criança, muito para legal. tudo. Muito De legal. zero, de 0 a 100, né? Cara, muito legal, é É. muito. E eu tinha, assim, no começo eu tinha as orquídeas dentro do quarto lá, num quarto que a minha mãe costurava, dentro de casa, cara. Não sabia nada, nada, mas tem muita orquídea lá. E por que que não dá flor, né? Falava, né, por que morre? Não, essas É, orquídeas assim tem muito hormônio que vem, a gente falava, né? e não dá Muito flor, aí hormônio. nunca mais dá flor. Exatamente. É. Ô, mas e como que foi o início lá? Como que foi seu início com orquídea mesmo? Então foi assim, É, você viu essa orquídea, seu pai comprou, isso. E depois e a isso não partir saiu, não saiu mais da minha cabeça. E aí o que aconteceu? Como eu e estava as primeiras matando. pesquisas que você fez, tiveram alguma coisa a ver com orquídea? Sim, tiveram sim. Eu, na verdade, quando eu entrei ali na engenharia florestal, em Ah, Botucatu, eu já fui, na primeira semana, eu já fui no laboratório de genética e melhoramento florestal do professor Edson Mori, aham, né, aposentado já da Unesp. E aí eu falei, olha, professor, eu tenho um pouco de experiência com orquídea e tenho muito interesse em entender um pouco mais e tal. aham. E aí ele foi me enrolando no sentido de, olha, né, ele trabalhava com floresta, né, e aí foi meio que me enrolando um pouco até me colocar ali na parte florestal.
mas as minhas primeiras pesquisas ali foi com extração de DNA de orquídea, né? Eu já testava ali os fragmentos de DNA, né? Para ser bem simplista, né? Já Uhum. testava alguns primers, né? Nas orquídeas. Era assim, era muito mais hobby do que um estágio propriamente dito. Aí depois, Uhum. como eu disse, depois do final do primeiro ano, ele já me deu uma iniciação científica com eucaliptos, e aí eu já meio que abandonei a parte, abandonei, entre aspas, a parte de ciência com orquídeas, né, naquele momento, e fiquei ali trabalhando com melhoramento de eucaliptos. Já mais profissional também. Daí já parti mais para o lado ali, e gostei muito também, o que eu gosto muito, né, disso. Não, lógico. É. É o que você faz ainda. Na verdade, dentro da engenharia florestal, eu acho que eu não sei fazer mais nada senão genética e melhoramento, sabe? E aí, Legal. Fernando, como o Mendel, né, desenvolveu ali as leis dele com ervilha, isso vale para todas as espécies, né? Isso vale Uhum. para tudo. E genética é genética, né, Fernando? Então, Sim. ela vale para desde planta até humanos. E a gente ouve falar aí, né, de análise de paternidade. Até um pessoal mandou mensagem brincando, eu não sou o pai, né, mas assim, é uma coisa que fala um pouco para a gente como surgiu. A gente já sabe de todo o trabalho, de extração de DNA, essas coisas, mas como que surgiu e como é feito esse processo? Fala um pouco aí para a gente, Bom, pessoal, e depois a gente deixa faltando 10, 15 minutinhos aí para o final. A gente vai fazer pergunta para o Evandro, quem quiser fazer aí, mas sobre o tema, fazendo favor, tá? Não adianta, porque nós temos 1 hora para falar, o Evandro, esse assunto é um assunto extenso, e o Evandro vai falar e depois sobra uns 10, 15 minutinhos para perguntar, mas sobre o tema, fazendo favor, viu? Vamos lá, Evandro. Fala um pouco bom, sobre esse tema. olha, Fernando, veja, quem nunca comprou, né, um cruzamento, falou, olha, floresceu, mas não é, né? Eu já comprei muita coisa, né? Que a gente fala, Às né? vezes até a gente mesmo faz e volta um negócio que às vezes não é, troca. Não é. Troca, né? Eu Exato, tive exato. muito pouca troca, mas eu tive umas 4, 5 trocas. Não, inclusive esse exemplo que eu estou te dando, ele é muito mais relacionado a mesmo a trocas, né, mecânicas e que acontecem, né, no É igual eu viveiro. falei, não necessariamente tem a ver com hibridação. Pode se descobrir uma hibridação, mas não tem nada a ver, indiretamente. Indiretamente, exatamente. É E igual aí, humano. isso, mas assim, eu vejo cada dia mais que as pessoas, na verdade, elas querem entender o que elas têm, né, na sua coleção. E Sim, aí pode ficar aí alguma coisa no ar, né, que aí a genética, ela tá aqui para isso, Fernando, é uma ferramenta, né? sim. Como existe nos humanos a análise de paternidade, olha, exatamente como fazem nos humanos, nós faríamos aqui com as orquídeas, né? Uhum. Veja, isso é interessante porque teve um trabalho inicial. Então, nós não estamos partindo do zero, né? Aqueles trabalhos de Cattleya walkeriana, desenvolvimento de marcadores moleculares ali com Cattleya walkeriana, que nós fizemos lá a partir de 2016, né? Eles geram, por exemplo, Cattleya walkeriana, mas o Cássio Vanderberg, por exemplo, professor Cássio, fez dezenas de trabalhos com orquídeas e ele tem essas informações para outras espécies, Para né? outras Estão espécies. publicadas, sabe, Fernando? Elas Ah, estão publicadas. A gente pode fazer com outras espécies porque isso é de domínio público. entendi. E aí, depois que a gente tem o DNA, né, e esse DNA ele tem que ser analisado estatisticamente, a gente tem que ele deve, né, segregar de uma determinada forma, mendelianamente. Uhum. Isso eu vou usar alguns termos que pode parecer difícil, mas pode me parar e perguntar, tá, Fernando? Uhum. São bem simples, na verdade. A técnica é bem simples, né? Oi, dona Uhum. Cida, tudo bem? Então, assim, o que que acontece? Bom, nós temos os marcadores e aí nós podemos então fazer as análises genéticas com uma teste de paternidade, bem simples. Nós Uhum. temos lá o filho,
né? Teria lá a progênie, a plantinha que você quer saber se ela é filha, né? Que você quer identificar o parentesco, e aí você tem a possibilidade dos pais, né? Olha, essa planta é um cruzamento de A com B. E aí você deve coletar DNA do A, coletar DNA do B, e aí depois que você tem esse DNA coletado e esse, né, toda o DNA extraído, coletado, você então coloca esses primers, vou usar uma palavra bem simplista, você coloca esses primers juntos, né, esse DNA para hibridizar, digamos assim, ali no DNA da planta mãe, da DNA da planta pai. Se ela tem ali os alelos, a planta mãe tem os alelos, né, que, né, você está querendo analisar no filho, provavelmente o filho vai ter um alelo da planta mãe e um alelo do pai. Se ali o filho tem um alelo da planta mãe, mas ele não tem o alelo, nenhum alelo, né, que estão ali presentes no pai, provavelmente aquele não é o pai. Não né? é o pai. Ah, mas aí você pode me perguntar, mas aí você descobre quem é o pai? Não, né? Porque, veja, na análise genética de humanos também não é assim, né? Não se sabe quem é o pai. Você tem que ter um possível pai. Tanto que quando descarta o pai, você tem que achar o pai. Exato. Ou não achar. Deve testar outras pessoas, né? Aí, no caso aqui também, não encontrou o pai, vamos para uma segunda, né? Vamos aí para uma segunda planta. Uma outra matriz. Uma segunda planta que poderia ser o pai. E aí, até, enfim, detectar, né, o pai. Entendi. Não, muito fácil, na verdade, fazer isso, viu, Fernando? É isso que eu ia te perguntar. E tem alguma dificuldade nisso, já tendo esses primers prontos aí? Olha, os primers estão publicados, né? Estão publicados, nós publicamos numa revista da Universidade de Cambridge. Eles estão publicados, todo mundo tem acesso. Se todo mundo tem acesso, basta uma empresa, se você, por exemplo, tiver interesse em fazer análise de paternidade de uma determinada planta, né? Basta aí você procurar uma empresa que faz análise de paternidade. Por exemplo, em plantas nós temos, né, no Brasil aqui, uma empresa que trabalha com isso, por exemplo, a eucaliptos. Muitas vezes a gente manda lá a amostra de eucaliptos e fala, isso aqui é realmente isso aqui? Aí então, né, mas aí eles fazem isso? Eles fazem isso? Fazem. Isso é feito diariamente para eucaliptos. Então, mas eles têm uma empresa para esse tipo de análise, como se fosse um laboratório. Existe de análises clínicas de humano. Sim, existe uma empresa, né, para analisar DNA de plantas. Então, aí eles solicitam esses primers? Isso. Ah, sim. Tem a sequência lá, A, G, C, T, T, G. Eles copiam aquela sequência, né, as duas sequências, porque é do 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha, vamos dizer assim. Copiam essa sequência e mandam para uma empresa nos Estados Unidos que sintetiza isso. Entendi. Hoje, na verdade, nós já temos no Brasil uma empresa que sintetiza essa marcazinha que você vai colocar lá no DNA da sua planta, né? E aí, o que acontece? Ele, depois de um procedimento, ele testa vários, né? Na verdade. Tem uma pergunta aí. Bom, depois eu respondo. E aí, depois de sintetizado, ele faz análise com alguns primers, não é um só não, viu? Porque para você ter ali a probabilidade de 99, quase 100%, você precisa ter ali um conjunto de primers que te garante que aquilo vai ter, né, uma certa acurácia. Você procura, né, a análise de paternidade para ter uma acurácia. Porque também se ficar naquela, olha, em 60%, não tem nada de 60%. É 99%. Em humanos ele vem lá, nunca dá 100%. Então ele vem lá, não que eu já tenha feito, mas assim, lá vem 99,64, por exemplo. Então, quer dizer, tem 0,4 de erro ali. Mas o que é 0 ponto? Né? O que é 0 ponto? Tanto que juridicamente é aceito. É o pai. 90, né? Então, quando não vem lá 0,40. Você vê que ainda tem algum alelozinho ali, alguma coisa que é do humano, né?
Mas assim, isso é. Mas assim, Fernando, na análise de paternidade, ou é 99% ou é ou não é. Vai estar lá. Né? O juiz não vai ter lá, né, para decidir alguma coisa, Mas no em caso planta é humano. assim. Na implanta também vai ser assim, né? Porque em planta você vai. Eu pego lá uma planta, falo, olha, eu quero saber se isso daqui sei lá, um clone, lá que você, um clone famoso, né? Aí você manda lá o DNA dos dois pais. Vai te dar a porcentagem de é ou não é. 99% de que, olha, realmente eles são os pais ou não. Você nesse contexto aqui, alguém não é pai. Ou não é mãe, no caso, né? Entendi. Nos humanos é um pouco diferente, né? Porque você, apesar de ter contraprova, igual o Zé Alexandre falou aí, mas é o seguinte, é uma pessoa só. E no caso, a gente, por exemplo, uma planta X, você tem um pedaço que acredita ser ela, eu tenho um outro pedaço, a pessoa tem um outro pedaço. Em plantas, eu acredito que a coisa fica um pouco mais complicada, né? Porque você pega lá a planta X, tem várias plantas. Uhum. E a gente não sabe se aquela planta é aquela planta mesmo, se já é uma filha. É, No caso de filha, para teste de paternidade já não seria mais, né? é, Ou Fernando, aí no caso de plantas, veja, como nós temos aí uma progenie de. Quando você faz um cruzamento, você tem quantas plantas ali para selecionar, digamos? Você vende lá plantas para o Brasil inteiro, né? sim, são Quer dizer, indivíduos diferentes. que são indivíduos diferentes, mas Sim, que mas são isso num teste, ele não seria considerado como pai, por exemplo. Não, veja, se você tem lá N indivíduos, 1.000 indivíduos, se você fazer um teste de paternidade tendo os dois indivíduos lá, que você tem certeza que são, vai dar todos eles lá. Não, sim. Ah, Sim. Mas e se for, por exemplo, um filho do indivíduo que é o pai? um filho do indivíduo que é o pai, tem estatística para isso. Nós temos a possibilidade de detectar, por exemplo, se tem alelos dos progenitores ou dos avós, digamos assim, né? Entendi. Nós temos essa possibilidade. Porque, veja, se uma planta passa um alelo para, né, o filho, esse alelo, em teoria, teria que ser passado, então, né, para a progênie. Mas, como são muitos alelos, os marcadores, a empresa que faz isso, ela pega ali, Fernando, alelos que realmente são, né, Semelhantes. contrastantes, que existem na mãe, mas que não existem no pai. Porque Ah, senão, né? senão fica muito igual. Porque senão, por exemplo, tem um alelo lá de um peso 210, outro alelo aqui 210, o filho é 210, 210. Quer dizer, ó, né? É, Pode ter vindo alelos de outros indivíduos, esse alelo 210 é muito comum, né? entendi. Que tem uma Entendi. pergunta, considerando que existem empresas que fazem análise, seria interessante a pergunta do Torres, do Adriano. Seria interessante informar as condições para essa análise, por exemplo, o custo da análise. Bom, a gente pode responder isso agora ou depois. Você que sabe, Fernando. Pode responder. Olha, Vamos. viu, Adriano? O que acontece? Oi, Fernando. Pois, voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Oi, voltou? Voltou. É, Voltou. então, o que acontece, Fernando? O que acontece, Adriano? Antigamente era mais custoso isso, sabe? Nós tínhamos ali dificuldades de fazer análises, inclusive, não se tinha, né? Hoje em dia está mais barato, né? Hoje em dia está mais barato. Quer dizer, eu até pedi para fazer umas análises de araucária agora, eu acho que eu paguei por amostra coisa de 170, 160 reais por amostra, sabe? Com 11 Então, primers. entendi. Eu mandei só a Ô, mas folhinha lá da araucária. então, Rafael, tá aí assim, ainda, Rafael? Se tiver, quanto que nós pagamos lá das amostras? Rafael, eu vi que o Rafael entrou, meu aluno de doutorado, mas ele está mais por dentro. tá. Ô, Evandro, então, vamos colocar R$ 200, né? Põe 200 reais. Se você tem um possível pai e uma possível mãe, você Uhum. tem que analisar o filho, são 3 plantas, com R$ 600 você consegue fazer essa análise.
Consegue fazer análise, com certeza. Para uma garantia muito alta de você detectar ali quem são os pares, né? Entendi. Porque ele vai usar um conjunto de primers muito informativo, Entendi. É, né? é isso para quem quer, quem tem o possível pai, a possível mãe e o filho para analisar é muito barato, né? Porque, na Muito barato. verdade, se você tem uma linhagem inteira de um cruzamento e você quer descobrir se aquilo é, por exemplo, é muito Aham. simples. Eu achei que era uma coisa até um pouco mais complicada. Não, assim, depois que nós fizemos os marcadores, porque o complicado é fazer o marcador, né? Ter o marcador. E depois que você tem marcador bom, marcador que seja robusto para aquilo, que caracteriza a espécie mesmo, né? Digamos assim, e você tem alelos diferentes, alelos às vezes que eles estão em determinadas amostras, por exemplo, valquerianas do Goiás, e, né, que são alelos privados, né? Aí Entendi. você consegue fazer isso com certa, né, Esses precisão. alelos, eles são regionais, assim, lógico, Existem. é lógico que da espécie, mas eu falo assim, a região altera Altera, Fernando. Altera. é um grupo. Olha, veja, altera. Porque se você pegar, por exemplo, as valquerianas, né, as catleias valquerianas que ocorrem no Goiás, por exemplo, elas têm uma característica morfológica, não tem? Sim, Diferente das que ocorrem, por exemplo, em São Paulo. sim, sim, tem muita diferença. Né? Você pode me falar, ser mais Aham. entendido nisso do que eu. E aí, quando você avalia os alelos, realmente nós percebemos que existem coisas parecidas, mas que existem alelos que são privados daquelas Eles, populações. São entendi, delas, sabe? entendi. O Roberto está perguntando aqui, Evandro, o que Aham. que precisa para fazer essa análise? Essa análise. Bulbo, O que... folha, raiz. Olha, nós temos, assim, de certa maneira, a gente sabe que raízes boas, né, raízes ali da frente da planta, elas têm um DNA de melhor qualidade. Então, Ah, é? é, é. E se você coletar, na hora de coletar, sabe aqueles saquinhos, aquela sílicazinha que vem em remédios aí, né? Sei, Aquele saquinho de sílica, sei, sei. coloca lá um pedacinho da raiz, da folha, coloca lá num vidrinho e coloca lá com a sílica, porque vai Isso, facilitar, né, o processo e de isso hidratação. até para complementar aí do Roberto, quanto tempo que pode ficar guardado? Olha, Fernando, depende. Depende muito. Uh, 2, 3 anos, amostras vegetais eu já vi, eu já extraí DNA de amostra vegetal de 2, 3 anos de que estava estocada. Mas depois que o DNA é extraído, não tenho Ah, noção. não, 20. sim, sim. Mas eu falo o tempo para extração. Mas assim, se você contratar uma empresa dessa, né, uma empresa assim, você vai mandar pelo correio, não vai dar nem tempo da planta Ah, ter não, algum dano sim, no sim. DNA. Mas eu falo A assim, empresa, ficar um ano é, guardado, não, né? não, viu? Se você colocar com sílica mesmo na geladeira, ali dura ali 3 meses bem fácil. Ah, tá. Aí É. tem uma outra aqui, Evandro. Vamos Uhum. respondendo aqui, até porque eu acho que ele dá uma incrementada aqui. Tá. As valquirianas, o Júlio, ele perguntou se as valquirianas já têm marcador específico. Já tem sim, Júlio. Tem, tem. Tem dois artigos da nossa autoria ali, né? Que foram publicados, como eu disse, nas revistas lá da Universidade de Cambridge, que tem 30, são 33 marcadores já disponíveis para a Cattleya valqueriana. Específicos. Depois, passa o endereço, no final a gente passa, se você tiver aí, Claro, passa o claro. endereço para o pessoal só para pesquisar, às vezes eles querem ler e tal, é bom também. Sim, O Adriano tem. perguntou aqui das amostras, aonde são coletadas. O Adriano, eu não entendi se você pergunta o local da coleta ou se na planta. Não, na planta, ele colocou aqui, onde na planta. Aí Na eu fui com o planta, Evandro, você pode coletar pedacinho de folha, raiz, mas você tem que coletar ali geralmente 200, 300 miligramas para que depois o laboratório tenha DNA suficiente para trabalhar, sabe? Porque tem, se você... não, e aí precisa ser duas, três pontas, então, seria o ideal. Olha, a ponta, Fernando, foi bom você tocar nesse assunto, né? É, sabe quando né, tá ali
a ponta verdinha ali, a coifa, né? Não, Aham. aquela parte ali não. A parte do velame, sabe? A parte Ah, branca. sim. E eu já achei que a ponta seria melhor. É, não, a parte do velame, porque também tem uma certa proteção, né, do velame. Porque você coleta a ponta, daí a pouco a ponta já está degradada, o DNA também começa a ser Ah, entendi. degradado pelas enzimas ali do núcleo, né? Uma curiosidade minha, apesar que você já até mais ou menos respondeu aí. Ô, vídeo, boa O, noite. o broto, o broto, né, que é o meristema da planta, né? Uhum, isso. Ele não seria melhor para essa extração? Não precisa, viu, Fernando? Na Assim, verdade, você arranca uma brotação da planta, né? Que é é. complicado isso em determinadas plantas. Mas assim, ele seria melhor ou não? Olha, se você pensar que ali naquele meristema vai ter alta, né, síntese de de células novas, você vai ter uma maior quantidade de DNA. Provavelmente você vai ter mais DNA. Eu nunca testei, não. Entendi. Mas pensando assim fisiologicamente, né, é, Sim. eu acho que sim. Os meus alunos de graduação, o William aí, ó, o William é bombeiro, aluno da graduação, trabalha, faz graduação. Boa noite, William. Isso aí mesmo. O Sandro aqui está perguntando se tem alguma análise, se dá para saber se é nativa ou não, né? É isso. Na- É isso, aí, hein? aí não. Daí É. já, daí já não. Só se você, por exemplo, tiver a certeza que seja um híbrido de, por exemplo, de alguma coisa ali que você, sei lá, uma dolosa, né, que você sabe quem é a mãe, quem é o pai, e pega lá essa plodigese e pega lá essa valquiriana e prova que aquele filho ali é fruto. Mas do contrário, assim, se você vai lá num orquidário, é, amostra uma planta né, vai lá e quer saber se essa planta é nativa, não tem jeito. Ainda não se tem essa análise. Até porque, independente se é cruzamento ou nativa, se não tem algum tipo de contaminação, você não vai conseguir. Exato, exato, É o que você exato. falou, inclusive, das plantas regionais. Algumas vão ter alelos Claro, por regiões, né? é preciso você fazer né, varrendo ali todas as populações e amostrando os alelos das populações, e aí sim você vai ter uma caracterização, né, muito mais robusta. Daí você pode tirar algumas conclusões mais ousadas, mas até agora não. Só um detalhe, Fernando, que me permite falar, que é assim, até uns 10 anos atrás era difícil fazer genoma inteiro. Por exemplo, o genoma humano demorou 10 anos inteiros para ser feito, montado, né? Fazia parte no Brasil, parte não sei onde, enfim. Hoje, um genoma se faz em uma semana, um dia. Então, as pessoas acham que, claro, tem um custo alto, né? Mas, assim, nós achamos que é muito longe, está muito longe disso. Não, gente. Os genomas, assim, nós fazemos um genoma por dia em uma máquina aí de empresas aí de ponta. Então, E né? essas empresas são essas que você falou aí, igual eucaliptos aí. Porque veja, se você tem lá um eucalipto que resiste, por exemplo, à seca, e um outro que não resiste, você sequencia o genoma desse inteiro e o genoma do outro inteiro e compara. O que está de diferente aqui? Ah, pode ser então que essas bases aqui, elas, né, sejam diferentes e por isso está dando a resistência à seca, né? Por exemplo. Ah, então, essa análise, por exemplo, por orquídea, você conseguiria mudar, então, por exemplo, plantas, o porquê que uma planta tem um cultivo difícil, aí você conseguiria mesclar com uma outra de cultivo mais fácil, de flores Aham. grandes com flores, para dar flores grandes, por exemplo. Você pega uma flor grande, aquele genoma ali. Então, Ah, isso aí um dia Fernando, vai ser possível, isso? hoje já é possível fazer o seguinte. Eu vou falar de gado, tá? Vou falar de Ah, gado. tá. Hoje, com os marcadores que se desenvolveram para gado, já é possível num bezerro que acabou de nascer, ali numa cria, né, um indivíduo que acabou de nascer, você então tira ali o DNA daquele bicho e você já sabe lá na frente se ele vai produzir quanto de, né, se for uma fêmea, quanto de leite ela vai produzir, se for, enfim, ambos macho ou fêmea, se vai ter carne macia.
se vai ter mais uma carcaça melhor ou pior, por conta dos marcadores moleculares. E no eucaliptus, em outras culturas, nós já pegamos, por exemplo, indivíduos, né? Isso ainda está sendo estudado, mas a possibilidade de você pegar ali as amostras de DNA dos indivíduos no viveiro e projetar como esses indivíduos serão a 7 anos de idade. Imagina quanto de dinheiro que não está envolvido nisso, né? Nossa, E mas aí, o voltando para a gado, orquídea... o gado, infelizmente, eles têm um, uma liberação de dinheiro, Oi, Eduardo. Boa noite, cara. Um uma abração. coisa assim que é fora do que a gente vai alcançar com orquídea, né? Sim, sim. Mas eu, assim, com grande... Se tivesse um investimento, Fernando, né, nisso, nós ali... Investimento privado, particular mesmo, privado, né? Até, Uhum. nós poderíamos fazer o seguinte, fez um cruzamento, vai lá, pega o DNA de todos os filhos, e aí testa e vê quem vai ser o melhor indivíduo lá, quem vai ter uma melhor forma, cor mais intensa, melhor forma. Isso chama-se seleção genômica, né? Isso já é prática em algumas culturas, né? No gado, por exemplo, na soja. Soja já tem muito tempo, né? Sim, sim. Soja já tem. A Epamig aqui em Uberaba, por exemplo, faz muita coisa com soja e café há muito tempo. Então, tá vendo? Né? Então, o Mas que nós assim, estamos falando... mas a gente não imaginava que isso chegaria em orquídea e tudo. Né? Olha, né, depois que nós surgimos aí com algumas plantas de valor, né, considerável, eu acho que assim o proprietário de uma planta dessa, às vezes, ele vai realmente, né, em algum momento, querer saber, caso ele tenha alguma, né, suspeita, se realmente aquilo é filho né, de um determinado cruzamento mesmo. Isso pode acontecer, né, Fernando? É, é isso aí. E você acha que esses laboratórios aí vão ser uma realidade aí agora? Olha, cada vez mais... Você acha que esse tipo de análise, deixa eu tentar explicar melhor. Você vê alguns laboratórios comerciais aí mesmo que fazem semeadura para o pessoal, que eles já vão estar prontos aí em alguns anos para fazer esse tipo ou não, ou tem que ter uma máquina Oh, específica, alguma não, coisa. tudo que nós temos atualmente já é possível de se realizar, tem que ter demanda. Né? Se Entendi. tem demanda, tem então aí alguém vendendo o Não, serviço. sim, não, sim, mas eu falo assim, essa técnica, ela é uma técnica mais simples que, vamos supor, os laboratórios que produzem plantas aí comercialmente, frascos, né, que fazem semeadura de cápsula para todo mundo, Uhum. eles já vão estar preparados para fazer esse tipo de exame ou não? Não, não. Laboratório de De propagação, pro- você fala assim? Não, isso. não. Precisa ter precisa ter a PCR, precisa ter um processo de visualização do DNA também, né? Que aí usa um sequenciador de DNA que é caro, né? Coisas assim de 300, 400 mil dólares, às vezes, um sequenciador, né? É caro. Então, o que vai acontecer, assim, Fernando, isso já é realidade. Se você quiser fazer uma análise, você já pode fazer. O que vai acontecer é que você vai comprar o serviço, eu acho, mais do que tentar montar um laboratório disso. Né? E Por aí, que exemplo, nós vemos muitas pessoas fazendo aí a propagação, né, das plantas, das cápsulas. Eu acho que isso não vai ser uma realidade assim e ter muito laboratório. Nós vamos ter um laboratório ou dois que são referência e aí vai comprar análise. nós acabamos desviando um pouco da paternidade aqui, mas também faz parte. O Adriano perguntou aqui, ó, mais ou menos você respondeu, mas você respondeu com relação à qualidade de floração e desenvolvimento. Ele está Uhum. perguntando aqui com relação à sanidade da planta. Por exemplo, uma planta que fica mais doente, uma planta que tem uma fragilidade maior ao contágio de fungo, bactéria, nessas coisas. Você Sim, consegue também sequenciar isso para tirar isso da planta, tentar melhorar isso? olha, tudo depende do caractere, se esse caractere é controlado por genes. Né? Digamos assim que
Digamos que um determinado fungo ele infecta mais uma planta porque ela tem uma quantidade de alelos menor do que uma outra, digamos. Aí você detecta. Mas se isso não for controlado só por genética e aí tiver uma influência do ambiente muito forte, daí não. Daí o DNA vai ser meio que parecido entre as plantas, sabe? E aí você não Entendi. consegue. Você tem que ter um controle, né? Ali do genético alto, né? Você tem que ter três genes aí controlando o caractere. Mais do que isso, passa a ser quantitativo e aí a história é completamente outra. Entendi. Tem uma pergunta interessante do Fernando Maioli aqui, lá do Sul. Ele perguntou assim, ó, isso significa saber quais as melhores plantas de um cruzamento? Teria essa possibilidade? Você faz lá 200 plantas, Uhum, né? Você analisando, o cara quer gastar com as 200 plantas. uhum. Vamos supor que a análise vai custar R$ 200. Você Certo. consegue, através da característica dos pais, você Uhum, sequencia os dois pais, os 200 filhos, você uhum. consegue saber, através desses alelos, quais são os alelos que da pétala redonda, pétala larga, labelo bonito, Olha, triangulação. olha, Fernando, Que é o não que você é, falou com o oi, né? não é uma realidade hoje para orquídeas. Não é. Mas se é possível, é possível. É possível desenvolver um trabalho que você detecte regiões ali ou alelos que deixam a pétala mais larga. Olha, falando de cor, por exemplo, né? Vou dar um exemplo para responder essa pergunta, eu vou falar de cor. Nós achávamos que cor era uma coisa muito simples em orquídea. Era ali três locos com dois alelos cada. Nós percebemos que hoje já tem estudo que mostra que, por exemplo, cor de labelo é influenciado por um grupo de genes. Aí a cor do labelo e a pétala já tem, né, diferença ali entre genes, família gênica. Então é um pouco mais complexo, né? Aquela história dos alelos C, R e A, elas funcionam? Funcionam, mas daí começa a existir algumas coisas que complicam que você precisa entrar um pouco mais no estudo. E aí Entendi. respondendo é uma realidade hoje saber que planta vai ter uma pétala maior, uma pétala mais larga, uma pétala mais fina? Não, não é realidade para orquídea. Mas pode ser feito isso? Pode ser feito isso. Entendi. O Luiz Matos perguntou um negócio aqui que Ô Luiz, abração, cara. eu até cheguei a fazer, quem me conhece aí, vê, às vezes me pergunta muito, por que você fez JK com Marina, Marina com JK, Nelly com Orlando Mazeto com Nelly, Capelinha com Karina, Karina com Capelinha? Porque realmente tem aquela história que a gente lê em livros que ação mitocondrial que vem da mãe, então que passaria boa parte das características da mãe para os filhos, né? Uhum, Isso é realidade mesmo? Eu vou depois te falar por quê. Mas é uma uhum, pergunta até minha também. Faço uhum. do Luiz Matos a minha, né? Então eu vou te dizer, né? Muitos estudos precisam ser feitos nesse sentido, mas, em geral, caracteres controlados por muitos alelos não tem uma relação muito estreita com isso. Porque daí não é só DNA mitocondrial que está envolvido, é DNA nuclear, né? Quer dizer, pode ter características mais da mãe né, por ter tido a mãe ali como pode. Pode sim. Quer dizer, você tem em alguns momentos ali características mais da mãe mesmo. Mas aí, daí falar que isso da pétala mais larga ou pétala mais fina, eu não saberia dizer. Isso daí está relacionado com caracteres mais quantitativos e precisaria então dar uma olhada um pouco melhor nisso. Não saberia dizer porque, por exemplo, nós vamos ter que caracterizar isso como produtividade, né? Entre aspas. Ter uma pétala maior, uma flor mais redonda, teoricamente é uma planta que né, mais produtiva, entre aspas. Uhum. Então, eu vou dizer para você, isso daí não está tão estritamente relacionado com a mãe, né? Só. Aí é uma junção dos dois fatores. Eu não lembro quantos cruzamentos que eu fiz indo e vindo, né? Uhum, Mas
eu não consegui notar nada. É, Nada. Eu, sinceramente, eu gastei laboratório, plantio e tudo. Eu não gastei, porque foi um estudo, né? Mas, aham. assim, fazia muita planta, né? 300 plantas, 200 plantas. E cultivava até ver flor. E, assim, eu não notei nada. Eu vi tudo igual, de um lado, do outro, dava planta de tudo quanto é jeito. Sei. E, e não Não, é notei. porque não está relacionado com o DNA da mitocôndria, né? Está mais Entendi, relacionado com o DNA ali né, do genitor masculino e do genitor feminino do que propriamente o DNA mitocondrial. entendi. Eu fiquei realmente, a hora que o Luiz Matos perguntou, realmente foi uma pergunta boa, porque eu fiz esses testes e não notei nada, né? É, não, Então, não se sabe, não tem muita relação. O que tem de estudo já nisso, que são para outras culturas, tem pouca influência, sabe, Fernando? Tem pouquíssima influência. entendi. Aqui tem o Reinaldo aqui, ó, tá perguntando aqui, sempre pensando que a planta estará em um habitat ideal para expressar as melhores qualidades. Meu nome Ah, tá bom. Pensando nesse. Quem perguntou? foi o Reinaldo sem a CJ. Tá? Tá. O que que acontece? Ele pode Tem estar meu dizendo o seguinte. suporte tampa aqui. O que ele disse tem uma importância, viu? Porque assim, para você fazer estudos de genética, você tem que deixar os indivíduos todos na mesma condição. Porque, Fernando, não tem, estando na mesma condição ambiental, não tem variação na floração? Uhum. Você tem um indivíduo lá que às vezes num ano não floresce bem, o outro floresce. Quer dizer, imagina só se você pegar esse indivíduo e colocar, por exemplo, em um ambiente que não está dando ali para ele né, tudo que ele precisa. Claro que a flor vai sofrer. E por consequência disso, o que está sofrendo não é o DNA, né? É a planta, o vegetal ali, a planta que está sofrendo Não, por sim, falta de adubação e por conta de falta de adubação, ela dá uma flor ruim. entendi. Lá em casa eu falo assim, ó. Lá em casa, se der flor boa, cara, é porque a planta é muito boa. Porque lá é 2 vezes por ano adubação, 3 vezes por ano, né? Uma em janeiro, fevereiro, uma em junho, né? Quando eu volto ali, e uma em setembro, outubro ali, Você deixa que R$ 50 lá e fala para elas, vocês alimentam até eu voltar. exato, né? Então, se deu flor boa lá em casa, cara, é porque a planta é boa, não tem jeito. E o Adriano falou um negócio aqui, ó, bem legal. Aham. Até tem um pouco a ver com aquela pergunta que eu te fiz se os laboratórios que Ô, fazem Gustavo, hoje essa prática abraço, cara. de semeadura vão poder, mas quer dizer, não vão poder. Mas ele falou ó, que no futuro os orquidários e produtores comerciais sérios poderão oferecer seus produtos com atestado de paternidade. É uma Sim, boa, claro, né? ótimo. Poderá, concordo. E vai gastar muito pouco dinheiro com isso, né? Claro Não, que E a hora que você falou aí, eu até assustei, porque eu imaginei que uma extração dessa custaria aí R$ 10.000, cinco não. mil, 50 10 mil mil. reais é para fazer um estudo inteiro. Entendi. Ô, Fernando, ó que legal uma coisa, né? Não, eu É, achei que era uma coisa fora do. é, mas se você pensar, né, nessa questão aí que a pessoa levantou, é muito legal, porque se você vai gerando essa informação, né, vai pagando lá para a empresa fazer isso, ela vai ficando com uma base de dados. Vai chegar um momento que você não vai mandar mais o DNA, por exemplo, da Marina para lá. Ele já vai ter. Ele já vai ter, inclusive, ela genotipada. Ela não vai precisar genotipar de novo, sabe? Entendi. Então, assim, vai formando uma base de dados. Sim. Tudo que você for acrescentando agora, aquela planta já vai partir e ficar ali na base de dados. Então, a Vai partir do momento barateando, que. as coisas vão Sim, barateando. Né? sim. Na verdade, a hora que tiver volume para isso, a É, tendência é baratear mesmo. Porque aí você faz volume. Isso aconteceu com a semeadura. sim. Antes não era caro esse negócio? Pô, Então.
Pagava 150 por frasco. É. Não é Tem 100. alguém, tem alguém falando aí, Fernando, das pesquisas, né, na Holanda com Phalaenopsis. Cara, quando a gente vê Denfal, o que tem pesquisa de genética com isso, em Denfal, eles já sabem que gene que dá trilabelo, que gene que faz o labelo ser de um jeito, pétala de outro, eles já sabem tudo. Eles já sabem tudo isso? Já sabem tudo de Denfal, de Phalaenopsis, essas coisas todas aí. Eles já sabem que gene que é onde ele está lá no cromossomo. É mesmo. É bem E, avançado já. mas lá, até por vídeos que eu já vi no YouTube, é outro mundo, né? É, Eu vi né? um vídeo de produção de Phalaenopsis na Holanda que, Que é tudo aliás, não tem, automatizado. não tem gente. Tem um cara que aperta um botão. E tudo plantadinho, né? É, É aqui, muito ó. legal. Ele falou aqui, eu abaixei as perguntas aqui, agora estou tendo que subir aqui, porque eu segurei aqui algumas aqui. O Luiz falou que a internet está travando, é porque ele está lá no meio da roça, daí a internet trava, Ele mas não tá é lá, nossa culpa, Luiz, é tua. ele fica ilhado lá não é? O Luiz é um amigo muito querido. E ele quer que a internet funcione. Ô, Tá funcionando pessoal, além a internet dele. quem tiver mais perguntas aí, ó, nós temos mais 8 minutinhos aí para a gente poder falar. E, Evandro, você tem mais alguma coisa para falar sobre esse teste de paternidade? Olha, Pessoal, às vezes passa o, o link lá do estudo, né, claro, dos claro, primers. O pessoal às vezes quer ver ou fala o claro. nome da revista, eu não sei. Sim, sim. O que acontece é que, assim, quando uma coisa que eu vou deixar claro que quem precisar disso pode entrar em contato com a gente, que a gente manda. Isso que eu queria te perguntar. Só te cortando um minutinho, desculpa. Essas pesquisas que você fez, o Cássio fez, e no Japão já foi feito, na Holanda fizeram com Phalaenopsis, tudo. Desde que sejam feitas em universidades, elas são públicas, essas pesquisas, ou elas são particulares? Não, elas são públicas. Elas são. Se você desenvolve uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, por exemplo, né, Ah, isso passa a ser de domínio público. Né? entendi. Isso passa a ser. No entanto, quando a gente publica um paper numa revista importante, né, como os papers aí da Cattleya Volkeriano foram publicados em revistas importantes. Aham. Como a gente não tem dinheiro para pagar para que isso fique aberto para o público, o que a gente faz, a gente transfere os direitos autorais para a universidade, para a revista, e aí ela trava o artigo para todo mundo, para todo mundo. Então só quem tem acesso, quem paga a assinatura da revista. Mas Entendi. aí, pessoal, a gente tem isso, a gente tem um PDF, a gente manda para vocês, né? Tá, beleza. O Bruno aqui está perguntando qual laboratório? É, perguntando o contato do laboratório. Olha, Você falou aquele lá, Eucaliptus, né? isso, não, o nome do laboratório é Hereditas Análise de DNA. É do professor Dário Gratapalha. É Onde lá de fica? Brasília. É, Tá. Hereditas. Lá, se você mandar uma amostra de orquídea lá, falar assim, ó, o Evandro falou que você está fazendo, ele vai falar, o Evandro ficou louco, né? O que acontece? Você vai ter que passar o artigo para ele, dos nossos primers, aí ele vai ter que mandar sintetizar esses marcadores, aí ele vai fazer as análises nas suas amostras, e aí, com a análise Ah, estabilizada no laboratório dele, ele vai fazer análise, então né? ele tem que solicitar essas amostras Tem para que ele você vai mandar interpretar. a amostra para ele, e Entendi. aí ele vai acessar o paper lá, e ele vai pegar a nossa sequência de DNA, a sequência que eu publiquei, e ele vai pedir lá para uma empresa fazer esse primer. E aí a empresa manda de volta para ele, aí ele faz a análise. O Adriano está perguntando aqui se a gente tem condição de chegar nessas condições com as valquirianas, nobilho, labiata e tudo, que chegaram na Holanda com o Denfal e Phalaenopsis. Com toda certeza. Isso é tempo, tá? Isso daí é questão de tempo. É bem importante dizer aqui, deixar bem claro que
assim, uma das pessoas que mais faz pesquisas em genética de orquídeas no mundo é o professor Cássio, com certeza. O professor Cássio ele tem grande know-how aí de genética de orquídeas, né? Uhum. Então, assim, isso é uma questão de tempo, né? Ele tem essas pesquisas, nós temos as nossas, cada um ali na área dele, né? Ele é mais a parte de sistemática, né? A questão da parte de sistemática, espécie, nós aí a parte mais de melhoramento, mas tudo isso é uma questão de tempo, de chegar a saber. E acaba somando, né? Tudo soma, né, Fernando? Nós que somos pesquisadores, nós temos que saber que a ciência e a pesquisa e o conhecimento, ele é de todo mundo, ele tem que estar Sim, disponível, né? o Reinaldo aqui perguntou ó, se no laboratório da Unicentro é possível chegar em relação a essas análises aí. Não, ainda não. Nós não temos lá na Unicentro o sequenciador. Eu entrei lá em 2015, né, e estou tentando aí a cada dia buscar projetos de pesquisa que paguem esses equipamentos para que a gente consiga fazer análises das mais variadas, né? Mas assim, nós temos passado aí por um processo, né, de falta de dinheiro público e aí por conta disso, nosso laboratório lá está ainda em stand-by. Mas nós pretendemos um dia, sim, ter análises aí disponíveis, como se faz análise de solos, por exemplo. Aqui, ó, o Sérgio Gomes está perguntando aqui, ó, se Ô, já tem Sérgio, possibilidade de prever abraço. resultados cromáticos. Desculpe-me. De prever resultados cromáticos. Ah, não, isso é mais fácil, né? Isso daí já é mais fácil. Como eu disse, são mais do que nós achávamos no início, né? Não são só aqueles alelos, aqueles blocos C grande, R e A. Tem outros ali que são envolvidos no processo de cor, mas assim, com certa facilidade ali, você sabendo os avós e os pais, você já consegue ali na mão mesmo, você já faz ali. Isso é Às vezes hoje, não é na mão, você faz de cabeça, Fernando. Né? hoje já é mais tranquilo isso. É. O Guilherme aqui perguntou, ó, tem-se um Oi, banco com o Guilherme, um genoma de abraço, algumas cara. plantas. E no caso de plantas que ainda não tiveram os genes rastreados, e mesmo esse mesmo laboratório que você comentou, pode analisar e identificar os primers? Ó, eu não entendi a primeira parte da pergunta. Tem-se um banco, aqui o meu suporte, que eu vou ter que tirar o telefone. Tenta ler você do Guilherme aí. Leio. Tem-se hoje um banco com o genoma de algumas plantas. E no caso de plantas que ainda não tiveram os genes rastreados, Ah, tá. Olha, Guilherme, tem um banco, né? Esse banco é o NCBI, esse banco ele é também público, você daí pode acessar e ter lá as informações, mas, de certa maneira, para fazer ali análise de paternidade, geralmente nós usamos o que nós chamamos de genes neutros. São genes que não codificam nada. Eles estão no DNA. A bem da verdade, o nosso DNA, 98% do nosso DNA é lixo, né? Lixo é entre aspas, né? Ele não sintetiza nenhuma proteína. E são nessas regiões que não sintetizam para a proteína que estão as informações que diferem bem um indivíduo de um outro, né? Que são regiões microsatélites, são SNPs. Evandro, Então, oi. só para você correr um pouco, falta 59 segundos. Ah, tá. Então, não. Só Então, pra assim, gente... você tem que desenvolver as marcas para cada espécie. Pessoal, o papo foi bom aí, mas o Evandro também tem um compromisso e a gente marcou 1 hora aí de live. Eu vou conversar com ele para a gente fazer uma outra aí, para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Infelizmente, a hora que eu vi, já estava correndo aqui a contagem regressiva de segundos aqui e não deu nem para... O papo estava bom, eu estava segurando algumas perguntas aqui para poder fazer e acabou que não teve como. Evandro, brigadão aí, viu? Ô, Um Fernando, abraço, muito obrigado. viu? E foi Obrigado muito mesmo. legal porque realmente é um tema bem interessante que, né? Sim, eu estou sempre à disposição para vocês, viu? Obrigado a todo mundo que participou. Entrou o Marcos aí. O Marcos foi meu aluno, agora Ó, vai trabalha. acabar, Então, hein? valeu, Fernando.